Minha nora achou que eu estava velha demais para perceber. Achou que a catarata nos meus olhos também cobria minha mente, que o fato de eu estar sentada em uma cadeira de rodas neste corredor frio significava que eu tinha deixado de existir. Mas quando vi a foto no celular da enfermeira, o meu coração não falhou. Ele acelerou. Lá estava ela, Fernanda, sorrindo em uma festa, segurando uma taça de champanhe. E no dedo dela, brilhando como uma afronta à minha história, estava o anel de esmeralda da minha mãe. Aquele que eu escondi. Aquele que ela jurou que tinha se perdido na mudança. Ela pegou o que não lhe pertencia, mas ela não sabia que eu ainda tinha uma última cartada. E, meu Deus, como eu ia gostar de ver o sorriso dela desaparecer. Meu nome é Elvira. Tenho 82 anos, embora às vezes, quando fecho os olhos e sinto o cheiro de terra molhada ou de bolo de fubá assando, eu ainda me sinta aquela jovem recém-casada de 20 e poucos. Dizem que a velhice é o outono da vida, mas para mim, nos últimos meses, tem parecido mais um inverno rigoroso, sem agasalho, sem lareira, apenas o vento cortante da solidão. Antes de vir parar aqui, neste lugar que chamam de Lar Dourado, um nome bonito para um depósito de gente esquecida, eu tinha o meu reino. Não era um palácio, longe disso. Era um sobrado antigo, com um quintal grande onde cultivei minhas roseiras por mais de 40 anos. Cada tijolo daquela casa tinha uma história. Foi lá que criei meu único filho, o Gustavo. Foi lá que cuidei do meu marido, o Antônio, até o último suspiro dele, há 10 anos. A casa tinha cheiro de cera de madeira e lavanda. As janelas eram grandes, deixavam o sol entrar e iluminar a poeira que dançava no ar. Eu conhecia cada estalo do assoalho. Sabia que o terceiro degrau da escada rangia se a gente pisasse no canto esquerdo. Era a minha vida, era a minha identidade. Mas então, o Gustavo se casou com a Fernanda. No começo, eu tentei. Juro que tentei gostar dela. O Gustavo parecia feliz, e uma mãe quer ver o filho feliz, não é? Mas Fernanda tinha um olhar avaliador. Sabe quando alguém entra na sua casa e não olha para você, mas para os móveis, para os quadros? Ela não via um lar, ela via cifrões, ela via metros quadrados, ela via potencial de venda. Dona Elvira, essa casa é muito grande para a senhora sozinha, ela dizia, com aquele tom de voz doce que dava enjoo, enquanto passava a unha perfeitamente pintada sobre o meu aparador de jacarandá. Tanta escada. É perigoso. Eu subo e desço essas escadas há 40 anos, minha filha. Minhas pernas conhecem o caminho. Eu respondia, firme. O Gustavo, meu menino. Ele sempre foi influenciável. Um coração bom, mas mole. Ele ficava quieto, olhando para o chão, enquanto a esposa discursava sobre modernização e capital imobilizado. Eu via no rosto dele o conflito, mas também via o medo de contrariar a mulher. Tudo mudou numa terça-feira chuvosa, há 6 meses. Eu escorreguei na área de serviço. Não foi nada grave, apenas um tombo, um roxo no quadril. Consegui me levantar, mancando um pouco, e liguei para o Gustavo apenas para avisar que não precisava vir jantar, pois eu estava dolorida e ia me deitar cedo. Meia hora depois, eles estavam lá. Fernanda entrou como um furacão, gritando, gesticulando. Eu avisei. Eu disse que era questão de tempo até uma tragédia acontecer. Gustavo, olha para a sua mãe, ela não tem condições. Eu estava sentada no sofá, com uma bolsa de gelo. Eu estava bem. Mas a narrativa dela foi mais forte que a minha realidade. Eles falaram sobre fraturas, sobre eu ficar caída dias sem ninguém saber, sobre a irresponsabilidade de me deixarem sozinha. Naquela noite, a semente do meu exílio foi plantada. A proposta veio 2 dias depois. Mãe, o Gustavo disse, segurando minha mão. As mãos dele suavam. Ele nunca soube mentir bem. A gente pensou numa solução. A casa precisa de reparos, o telhado, a fiação. É perigoso para a senhora ficar lá durante a obra. Muita poeira, barulho, operários. Obra? Mas o telhado está ótimo, filho. Não está, dona Elvira.
Fernanda cortou, incisiva. O engenheiro amigo meu foi lá e condenou a estrutura. Precisa de uma reforma geral. Coisa de uns 3, 4 meses. E para onde eu vou? Perguntei, sentindo um frio na espinha. Nós encontramos um lugar maravilhoso. Fernanda sorriu. Não era um sorriso que chegava aos olhos. É um hotel sênior. Tem atividades, enfermeiras 24 horas, comida balanceada. É só por uns meses, mãe. Umas férias para a senhora enquanto deixamos sua casa novinha em folha. Eu olhei para o Gustavo. Ele desviou o olhar para a janela. É temporário, mãe, ele sussurrou. Eu prometo. Eu acreditei. Ou melhor, eu escolhi acreditar porque a alternativa, aceitar que meu filho estava mentindo para mim, era dolorosa demais. A arrumação das malas foi supervisionada pela Fernanda. Não leve muita coisa, dona Elvira. Lá os quartos são compactos, práticos. Leve só roupas confortáveis. Nada de bibelôs. E minhas joias? Perguntei. A caixa de veludo azul que fica no fundo do armário. Tem o relógio do pai, meu anel de noivado, o colar de esmeraldas da vovó. Eu vi o brilho nos olhos dela. Foi rápido como um flash, mas eu vi. Ah, isso é perigoso levar para um lugar público, minha querida, ela disse. Deixa que eu guardo no cofre lá de casa. Fica seguríssimo comigo. Quando a senhora voltar para sua casa reformada, eu devolvo tudo. Eu hesitei. Aquele colar de esmeraldas. Minha avó trouxe da Itália. Era a coisa mais preciosa que eu tinha. Não pelo valor, mas porque foi o único bem que restou da minha família materna. E o anel de noivado. Antônio trabalhou 2 anos fazendo hora extra para comprar aquele solitário. Gustavo, chamei. É melhor, mãe. A Fernanda guarda, lá no asilo. Digo, no hotel, pode sumir. Entreguei a caixa. Senti um peso sair das minhas mãos e ir para as garras dela. Se eu soubesse. Ah, se eu soubesse que aquele era o momento em que eu assinava minha sentença. O lar dourado não era dourado, era bege. Um bege encardido, cor de mingau velho. O cheiro de desinfetante de pinho tentava mascarar algo mais profundo. Cheiro de urina antiga e sopa de legumes cozida demais. O quarto que me deram era pequeno. Tinha uma cama de solteiro com lençóis ásperos, um armário de metal que fazia um barulho de trovão quando abria e uma cadeira de plástico branca. Nada de madeira, nada de calor. A janela dava para um muro de cimento cinza. É aconchegante, né? Fernanda disse, torcendo o nariz, claramente doida para sair dali. É só por 3 meses, eu repeti para mim mesma em voz alta. Eles me deixaram lá numa tarde de domingo. O Gustavo me abraçou forte e eu senti que ele tremia. Eu venho te ver no sábado, mãe. Trazemos notícias da obra. Fiquei sentada na cama dura, ouvindo os passos dele se afastarem pelo corredor. O som do salto alto da Fernanda batendo no piso de linóleo. Tec, tec, tec. Cada passo era um pedaço da minha vida indo embora. Os primeiros dias foram de negação. Eu me recusava a desfazer a mala toda. Para que tirar tudo se logo vou embora? Eu pensava. Eu interagia pouco com os outros moradores. Via senhoras que passavam o dia olhando para a TV desligada, senhores que choravam chamando por mães que já tinham morrido há 50 anos. Eu não era como eles. Eu estava lúcida. Eu estava ali de passagem. Mas o primeiro sábado chegou, e eles não vieram. O telefone da recepção tocou e uma enfermeira veio me avisar. Dona Elvira, seu filho ligou. Disse que teve um imprevisto com o material de construção, precisou ir na loja resolver, não vem hoje. Semana que vem, sem falta. Senti um aperto no peito, uma dor física, bem no meio do externo. Engoli o choro. Obras são complicadas, pensei. É normal atrasar. A semana se arrastou. A comida era sem sal. O café era ralo. A noite era a pior parte. O silêncio do asilo não é um silêncio de paz. É um silêncio cheio de sons. Tosse no quarto ao lado. O barulho das rodas do carrinho de remédio. E a minha cabeça, rodando, rodando. Comecei a sentir falta das minhas coisas. Do meu rádio antigo. Das minhas fotos.
Pedi para a enfermeira, a Roberta, uma moça boa, de olhos cansados, se eu podia ligar para o meu filho. Gustavo, querido. Oi, mãe. Tudo bem? Olha, tô numa reunião agora. É rápido, filho. Pede para a Fernanda trazer aquele álbum de fotos azul na próxima visita. E meu rádio? Aqui é muito quieto. Tá, mãe, vou ver. Tenho que desligar. Ele desligou sem dizer, te amo. O segundo sábado veio. Gustavo apareceu sozinho. Parecia mais magro, olheiras profundas. Ficou 20 minutos. Olhava o relógio a cada 30 segundos. E a obra, filho? Como está ficando? Já quebraram a parede da cozinha? Ele hesitou. Coçou a nuca, um tique que ele tinha desde criança quando mentia para mim sobre ter feito a lição de casa. Ah, tá indo, mãe. Devagar. Muita burocracia na prefeitura. Embargaram uma parte. Vai demorar um pouco mais. Mais quanto? Não sei. Uns 6 meses, talvez. 6 meses? Gustavo, eu não posso ficar aqui 6 meses. Eu quero minha casa. Mãe, não dificulta. Ele levantou a voz, depois se arrependeu. É para o seu bem. A Fernanda está cuidando de tudo. Confia nela. Confiar nela. Essa frase ecoou na minha mente quando ele foi embora. Foi no 3º mês que a esperança começou a virar medo. As visitas passaram a ser mensais. As ligações, quase inexistentes. Eu comecei a notar que as roupas que eu tinha levado estavam ficando gastas. Pedi dinheiro para comprar um shampoo melhor, pois o do asilo deixava meu cabelo parecendo palha. A gente paga a mensalidade, mãe, e não é barato, Fernanda disse pelo telefone na única vez que me atendeu. Tudo que a senhora precisa tem aí. Não precisa de dinheiro. Mas é o meu dinheiro, Fernanda, a minha aposentadoria, o aluguel da kitnet dos fundos. Esse dinheiro está sendo usado na obra, dona Elvira. Material de construção está pela hora da morte. A senhora não tem noção dos preços. Fique tranquila que estamos administrando tudo. Ela desligou. Eu me senti pequena. Me senti uma criança pedindo mesada. Eu, que sempre controlei as contas da casa, que nunca deixei faltar nada, que economizei cada centavo para garantir o futuro daquele filho ingrato. Comecei a andar pelos corredores com mais frequência, empurrando minha própria cadeira de rodas quando as pernas doíam. Comecei a observar, a ouvir. Aprendi que no asilo você se torna invisível. As pessoas falam na sua frente como se você fosse um móvel. Um dia, ouvi 2 enfermeiras conversando no balcão enquanto eu fingia cochilar na sala de TV. A família daquela senhora do 104, a dona Elvira. Nossa, que gente difícil. O filho até que é educado, mas a esposa, cruz credo. Veio aqui ontem pagar o boleto, reclamou de tudo. Disse que estávamos gastando muita fralda. A velha nem usa fralda ainda. E você viu o carro que ela chegou? Um SUV 0 km, daqueles importados. Dizem que estão reformando a casa da velha. Mas a vizinha da minha prima mora na mesma rua da dona Elvira. Disse que não tem obra nenhuma lá. Meu coração parou por um segundo. Não tinha obra? Como assim? A outra enfermeira perguntou. Parece que botaram uma placa de vende-se na frente semana passada. O mundo girou. As paredes beges se fecharam sobre mim. Vende-se, a minha casa, o meu suor, o suor do Antônio. Eles estavam vendendo o meu lar enquanto eu apodrecia aqui, esperando uma reforma que nunca existiu? Aquele foi o primeiro golpe, a primeira rachadura na minha alma. Eu queria gritar, queria ligar para a polícia, queria esganar a Fernanda, mas eu estava presa, sem dinheiro, sem telefone próprio, dependendo da boa vontade de quem achava que eu estava gagá. E então veio o dia da foto. Era o aniversário da cidade. A enfermeira Roberta estava me mostrando fotos do desfile no celular dela. Ela deslizou o dedo na tela, passando para o Instagram. Olha, dona Elvira, que festa chique que teve no clube ontem. E lá estava ela, Fernanda, com um vestido vermelho decotado que eu acharia vulgar em qualquer ocasião. Ao lado dela, Gustavo, com um terno novo, sorrindo aquele sorriso frouxo dele. Eu apertei os olhos. Dei um zoom com meus dedos trêmulos na tela, sem pedir licença.
na mão direita de Fernanda, segurando a taça de cristal. Verde. Um verde profundo, cercado de diamantes antigos. O anel. O meu anel. Aquele que ela disse que guardaria no cofre, por segurança. Ela estava usando, exibindo-o como se fosse dela, como se fosse uma herança que ela merecesse. Ela não estava apenas vendendo minha casa. Ela estava roubando minha história. Ela estava vestindo minhas memórias como troféus de uma guerra que eu nem sabia que estava lutando. A tristeza que eu sentia até aquele momento evaporou. As lágrimas secaram antes de cair. No lugar delas, acendeu-se uma brasa. Uma raiva fria, calculista, que eu não sentia desde. Bem, acho que nunca senti. Devolvi o celular para a Roberta. Bonita festa, né, dona Elvira? Ela perguntou inocente. Muito bonita, minha filha, respondi. Minha voz saiu firme, sem o tremor de choro de antes. Muito reveladora. Fechei os olhos e encostei a cabeça na parede fria. Eles acham que sou apenas uma velha descartável, uma despesa mensal. Eles acham que já venceram. Fernanda pegou o que não lhe pertencia. A casa, o dinheiro, as joias, a dignidade. Mas ela esqueceu que eu fui contadora por 35 anos. Ela esqueceu que eu guardo papéis. Ela esqueceu que, antes de vir para cá, eu tive um pressentimento. Eles vão descobrir que o Lar Dourado não é o meu fim. É o meu quartel-general. Dizem que o tempo cura tudo. É mentira. Aqui dentro, o tempo não cura. O tempo corrói. Ele passa devagar, arrastando-se como uma tartaruga ferida. Depois que vi aquela foto da Fernanda com meu anel, algo mudou em mim. Eu parei de perguntar da obra. Parei de pedir para ligarem para o meu filho. Eu entrei num modo de espera silenciosa, observando, acumulando mágoas como quem junta moedas num cofrinho quebrado. O fim do ano chegou. No asilo, o Natal é a época mais cruel. As enfermeiras tentam, coitadas. Penduram festões de plástico verde nas paredes descascadas, colocam uma árvore sintética torta na recepção que pisca luzes coloridas num ritmo frenético, quase epilético. Mas não há decoração que disfarce a ausência. Eu tinha certeza de que eles viriam me buscar. É o primeiro Natal, dona Elvira, a Roberta me disse, penteando o meu cabelo. Família não deixa passar em branco. Eu vesti meu melhor vestido, um azul marinho de seda que já estava largo no meu corpo, pois a comida sem gosto daqui me fez perder 5 quilos. Passei meu batom, aquele rosa antigo que o Antônio gostava. Sentei na poltrona do saguão às 9 da manhã do dia 24 de dezembro. Fiquei olhando para a porta de vidro. Vi a família do seu Geraldo chegar. Eram barulhentos, traziam presentes, panetones, netos correndo. Ele chorou de alegria. Vi a filha da dona Cida chegar, empurrando uma cadeira de rodas vazia para levá-la para casa. O relógio na parede fazia tic-tac. Tic-tac. 10 horas. Meio-dia. 3 da tarde. As enfermeiras começaram a me olhar com pena. Aquele olhar de, pobrezinha, ela ainda acha que vem. Eu odeio esse olhar. É pior que desprezo. É piedade. Às 6 da tarde, o telefone da recepção tocou. Roberta atendeu, olhou para mim e suspirou. Veio caminhando devagar. Dona Elvira. Era o Gustavo. Meu coração deu um salto, depois murchou. Ele não vem, não é? Ele disse que... Ela hesitou, tentando achar palavras suaves para uma atitude brutal. Ele disse que a Fernanda pegou uma virose muito forte de última hora. Estão no hospital, não podem vir. E não querem expor a senhora ao vírus. Disse que ligam amanhã. Virose. A mentira era tão preguiçosa que doía mais que a verdade. Eu voltei para o quarto. Não jantei. Da minha janela, eu podia ver os fogos de artifício estourando longe, na cidade. Enquanto o mundo celebrava o nascimento de Jesus e a união das famílias, eu estava sozinha no escuro, ouvindo o som da minha própria respiração falha. Naquele Natal, eu não ganhei presentes. Ganhei a certeza de que eu tinha me tornado um estorvo. As mentiras financeiras.
Janeiro trouxe o calor sufocante e uma nova humilhação. Eu sempre fui orgulhosa das minhas contas. Nunca devi 1 centavo na praça. Meu nome era limpo. Minha honra era intocável. Mas numa manhã de terça-feira, a diretora do asilo, Dona Cláudia, entrou no meu quarto. Ela era uma mulher seca, prática, que tratava os idosos como números em uma planilha. Dona Elvira, precisamos conversar. Pois não? O pagamento deste mês não caiu, e o do mês passado foi feito com atraso. Tivemos que cobrar juros. Senti meu rosto queimar. Como assim? Meu filho é responsável por isso. O dinheiro sai da minha aposentadoria e dos meus investimentos que eles controlam. Pois é. Ligamos para o seu filho. Ele não atende. Ligamos para a nora, a dona Fernanda, e ela disse que o banco bloqueou as contas da senhora por prova de vida e que estão resolvendo. Mas, dona Elvira, aqui é uma instituição privada. Se não regularizar até sexta, vamos ter que transferir a senhora para a ala social. A ala social. Eu sabia o que era. Eram quartos com 4, 6 camas, sem privacidade, sem banheiro individual, onde colocavam os indigentes ou os esquecidos pelo Estado. Eles não podem ter bloqueado. Sussurrei, sentindo o tremor nas mãos. Eu fiz a prova de vida no banco mês passado. A Fernanda me levou. Eu só estou repassando o recado. Peça para eles pagarem. Quando a diretora saiu, eu senti o gosto amargo da bile na boca. Eles não estavam apenas roubando meu dinheiro. Eles estavam deixando de pagar o básico para mim. Para onde estava indo o dinheiro? Aposentadoria de contadora concursada, pensão do Antônio que era militar. Era um bom dinheiro. Dava para pagar esse asilo 2 vezes, se não estavam pagando aqui. Eles estavam gastando tudo. A confirmação do vizinho. A solidão tem um jeito estranho de nos deixar invisíveis, mas também nos torna ótimos ouvintes. E às vezes, o destino joga uma carta no nosso colo. 2 semanas depois do incidente do pagamento, houve dia de visita. Gustavo e Fernanda não apareceram. Claro. Muito trabalho, diziam as mensagens curtas no WhatsApp da enfermeira. Mas eu vi um rosto conhecido no corredor. Era o seu Milton, meu vizinho de muro há 30 anos. Ele estava visitando a irmã dele, que tinha acabado de ser internada. Quando ele me viu, arregalou os olhos. Dona Elvira! Meu Deus, a senhora aqui? Oi, seu Milton. Ele se aproximou, segurando seu chapéu com as mãos calejadas. Parecia confuso. Mas a Fernanda disse que a senhora tinha ido morar numa chácara no interior, que estava vivendo como rainha, plantando orquídeas. Chácara? Dei um sorriso triste, apontando para as paredes bege encardido. É essa a chácara, Milton. Ele balançou a cabeça indignado. Que coisa! E a casa, hein? Foi rápido. Gelei. Minha voz saiu num fio. A casa. A reforma, você diz? Milton franziu a testa. Reforma? Não, dona Elvira. A demolição. O mundo parou. O som do corredor sumiu. Só ouvia o sangue batendo nos meus ouvidos como um tambor de guerra. Demolição? Repeti. É. Derrubaram tudo semana passada. O sobrado, o jardim, as roseiras. Tudo chão. Disseram que venderam o terreno para uma construtora fazer um prédio de estúdios. Residencial Elvira, acho que vai chamar. Achei até que era homenagem. Senti uma pontada aguda no peito, tão forte que levei a mão ao coração. Minhas roseiras. O quarto onde embalei o Gustavo. A varanda onde tomei café com o Antônio por 40 anos. Tudo pó. Tudo entulho. Eles não reformaram. Eles não venderam a casa. Eles destruíram a minha vida para vender o terreno nu. A senhora? A senhora não sabia? Milton perguntou, vendo minha palidez. Sabia. Menti, para manter o pouco de dignidade que me restava. Sabia sim. Minha memória anda falhando com os detalhes. Quando Milton foi embora, eu não chorei. Eu vomitei. Vomitei o almoço. Vomitei a tristeza. Vomitei a imagem da minha casa sendo esmagada por tratores. Eu me senti um lixo, inútil, descartada. Eles apagaram meu passado para financiar o futuro deles.
Eu era apenas um detalhe burocrático que precisava morrer logo para o plano ficar completo. O fundo do poço e a escuta. Nos dias seguintes, caí de cama. Uma febre emocional me consumiu. Eu não comia, não bebia, só dormia. As enfermeiras ficaram preocupadas. Ligaram para a família dizendo que eu estava declinando. Foi isso que os fez vir. Não o amor, mas a possibilidade do fim. Eu estava no quarto, deitada, olhos fechados. Estava fraca, sim, mas minha mente estava alerta. Ouvi as vozes no corredor antes de entrarem. Que cheiro horrível tem esse lugar! Era a voz da Fernanda. Fala baixo, amor. A voz do Gustavo, sempre submisso. Eles entraram. Senti o perfume caro da Fernanda invadir o quarto, brigando com o cheiro de álcool 70. Mãe? Gustavo chamou. Eu não respondi. Mantive os olhos fechados, a respiração pesada e ruidosa. Fingi estar dopada, inconsciente. Era minha melhor defesa. Ela está apagada, Fernanda disse, sem baixar o tom de voz. A enfermeira disse que ela não acorda há horas. Senti a mão fria dela tocar meu braço. Não foi um carinho, foi uma verificação. Será que agora vai? Ela perguntou. Havia ansiedade na voz dela, não tristeza. Não fala assim, Nanda. É minha mãe. Sua mãe que já viveu o que tinha que viver, Gustavo. Olha para isso. Isso não é vida. E a gente precisa resolver aquela pendência do cartório. O comprador do terreno está pressionando. Se ela não assinar a transferência final, o dinheiro da segunda parcela não cai. E a gente já gastou a entrada com a Mercedes e a reserva da viagem para a Itália. Gustavo suspirou. Ouvi o som dele sentando na cadeira de plástico. O médico disse que ela pode ter tido um rebaixamento de consciência. Talvez ela não volte a ter lucidez para assinar nada. Então a gente pede a interdição judicial, Fernanda disse, prática, rápida, como quem decide o sabor da pizza. Alegamos demência senil. O Dr. Gomes assina o laudo pra gente. Ele é amigo do meu pai. Com a interdição, você assina por ela. Simples. Mas demora. Não se pagarmos a taxa de urgência pro advogado. Gustavo, a gente precisa desse dinheiro. O projeto do prédio já foi aprovado. Residencial Elvira. Que ironia, né? A velha vai virar nome de prédio e nem vai saber. Senti uma lágrima escorrer pelo canto do meu olho. Traidora. Olha, ela tá chorando? Gustavo perguntou, assustado. Reflexo involuntário. Fernanda descartou. O cérebro dela tá desligando. Vamos embora. Não tem nada para fazer aqui. A gente volta com o advogado e os papéis da interdição na semana que vem. Se ela estiver acordada, a gente faz ela assinar falando que é autorização para um passeio. Se não estiver, a gente interdita. Ouvi os passos se afastando. O tec-tec-tec do salto da Fernanda, o som da vitória antecipada. Quando a porta bateu, eu abri os olhos. A febre tinha passado. A fraqueza física ainda estava lá, mas a névoa mental tinha sumido completamente. Interdição. Demência senil. Eles queriam me declarar louca para roubar o que restava. Eles queriam me enterrar viva juridicamente antes de me enterrarem no cemitério. Olhei para o teto manchado de umidade. Vocês cometeram um erro. Sussurrei para o quarto vazio. Minha voz era rouca, mas firme. Vocês acharam que eu já estava morta. Eu me arrastei para fora da cama. Minhas pernas tremiam, mas eu fiquei de pé. Caminhei até o armário de metal. No fundo dele, dentro de um par de meias velhas que a Fernanda não se deu ao trabalho de jogar fora, estava algo que eu trouxe comigo. Algo que eu escondi no dia da mudança, quando ela estava ocupada roubando minhas joias. Não era dinheiro, não era ouro. Era um cartão de visitas antigo e um celular pré-pago velho, daqueles de botão, que eu usava só para emergências e que mantive carregado e escondido, desligado para não gastar bateria. Peguei o cartão. Estava amarelado. Dr. Hélio Sampaio, Advocacia Civil e Criminal. O Hélio, afilhado do Antônio. O menino que eu ajudei a pagar a faculdade de Direito quando o pai dele morreu. O único homem que o Gustavo morria de medo, porque o Hélio nunca caiu na conversa mansa dele. Liguei o celular. A bateria mostrava 15%.
Era o suficiente. Disquei o número com dedos trêmulos. Chamou 1, 2, 3 vezes. Alô? Escritório Dr. Hélio, pois não? Hélio? Minha voz falhou, depois firmou. É a tia Elvira. Eu preciso de você. Agora. Eles acham que vão me interditar semana que vem? Eles não sabem o que os espera. Eu não sou uma velha demente. Eu sou uma leoa ferida, e a caçada acabou de mudar de lado. A bateria do celular velho mostrava 4% quando ouvi a voz dele na recepção. No asilo, a gente aprende a identificar quem entra pelo barulho. As visitas culpadas entram pisando leve, com medo. Os funcionários entram arrastando os pés. Mas aquele som era diferente. Eram passos firmes, sapatos de couro italiano, batendo no piso de linóleo com autoridade. Clac, clac, clac. Eu estava sentada na minha cadeira de rodas, fingindo olhar para o jardim de cimento, mas meu coração batia na garganta. Bom dia, eu sou o Dr. Hélio Sampaio. Vim ver a senhora Elvira de Moraes. Ouvi a voz da recepcionista, aquela moça que sempre me negou um copo d'água extra, gaguejar. Do doutor, mas a dona Elvira. A família não autorizou visitas fora do horário. O filho dela disse que ela está muito confusa, não recebe ninguém. Minha querida. A voz do Hélio desceu 1/8, tornando-se perigosamente calma. Eu sou o advogado constituído da senhora Elvira. Se você me impedir de ver minha cliente agora, eu volto em 20 minutos com uma ordem judicial e uma viatura da polícia por cárcere privado. O que você prefere? Houve um silêncio delicioso. Minutos depois, ele entrou no meu quarto. Hélio, o menino magricela que eu vi crescer, agora um homem de 40 e poucos anos, grisalho nas têmporas, vestindo um terno impecável que parecia deslocado naquele quarto encardido. Quando ele me viu, a postura de advogado durão desmoronou. Tia Elvira. Ele sussurrou. Ele se ajoelhou ao lado da minha cadeira. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ver minha magreza, as roupas gastas, o ambiente hostil. Ele segurou minhas mãos, aquelas mãos que ajudaram a pagar os livros de direito dele, e as beijou. Me perdoa, Hélio, eu disse, e minha voz não tremeu. Eu devia ter te ligado antes, mas a vergonha de ter criado um filho assim me calou. A senhora não tem culpa de nada, ele disse, secando os olhos rapidamente e voltando a ser o profissional que eu precisava. Eles me disseram que a senhora estava demente, que não falava coisa com coisa. Eu sorri. Não foi um sorriso doce. Foi o sorriso de quem fechou balanços fiscais complicados por 3 décadas. Eles dizem o que convém, Hélio, mas a minha cabeça está mais clara do que nunca. Senta. Temos trabalho a fazer. A revelação da lucidez e o trunfo. Eu contei tudo, não com emoção de vítima, mas com precisão de contadora. Contei sobre a reforma falsa, sobre a venda das joias, sobre a demolição da minha casa, a parte que mais doeu contar, mas que relatei sem chorar. Contei sobre a conversa que ouvi, a interdição, a compra do carro importado, a viagem para Maraitália, o residencial Elvira. Hélio anotava tudo em um bloco de notas amarelo, a caneta voando sobre o papel. A mandíbula dele estava travada de raiva. Eles demoliram a casa? Ele perguntou, incrédulo. Mas a senhora tem o usufruto vitalício do imóvel. Eu mesmo fiz a escritura quando o tio Antônio faleceu. Eles não podem vender, muito menos demolir, sem a sua assinatura expressa renunciando ao usufruto. Eu nunca assinei nada, Hélio. A única coisa que assinei foi um papel para a internação aqui, que a Fernanda disse ser norma do hotel. Hélio parou de escrever. Ele me olhou e um brilho perigoso surgiu nos olhos dele. Se eles venderam para a construtora, eles falsificaram a sua assinatura, tia. O peso daquelas palavras pairou no ar. Crime, falsificação ideológica, estelionato. E tem mais, eu disse, baixando a voz e tirando de dentro do sutiã o pequeno cartão de memória que eu havia tirado do celular velho antes de Hélio chegar. Ontem à noite, quando eles vieram aqui tramar minha interdição, eu fiz uma coisa.
Expliquei como usei o gravador de voz do celular velho. A qualidade não era de estúdio, mas dava para ouvir claramente a voz da Fernanda. A gente precisa resolver aquela pendência do cartório. Falsificamos a primeira, mas a definitiva precisa ser presencial. Se ela não assinar, a gente interdita. Hélio pegou o cartão de memória como se fosse um diamante. Isso aqui é ouro, tia. Com isso, a gente não só anula a venda, a gente coloca os dois na cadeia. Não, eu disse, segurando o braço dele. Cadeia é pouco. Eu quero justiça completa. Eles querem me interditar na semana que vem? Vamos deixar. Como assim? Eles vão trazer um médico corrupto para atestar que sou louca. Eu vou deixar. Eu vou fazer o papel da velhinha Gagá. Quero que eles se sintam vitoriosos. Quero que eles gastem o dinheiro que receberam da entrada do terreno. Quero que eles achem que estão no topo do mundo. E aí, quando estivermos na frente do juiz, eu vou falar. Hélio sorriu. Ele entendeu. A senhora quer pegar eles na armadilha da própria arrogância. Minha nora gosta de plateia, Hélio. Ela gosta de brilhar. Então vamos dar um palco para ela. O tribunal. O planejamento silencioso. A semana seguinte foi um exercício de atuação digno de um Oscar. Hélio foi embora com instruções claras. Preparar a defesa, rastrear as contas bancárias. Eu dei a ele todas as senhas que eu ainda lembrava de cabeça. Contas antigas que o Gustavo achava que estavam inativas. Mas onde eu tinha um fundo de emergência que eles nunca descobriram, meu verdadeiro seguro contra tempestades, cerca de R$50 mil que juntei fazendo imposto de renda para vizinhos ao longo dos anos. Enquanto isso, eu me preparei no asilo. Parei de pentear o cabelo, deixei a comida cair na roupa propositalmente. Quando as enfermeiras falavam comigo, eu respondia chamando por nomes de pessoas mortas. Dona Elvira, hora do remédio. Obrigada, mamãe. A senhora fez o bolo de milho? Eu via o desprezo nos olhos delas. E, por trás do desprezo, o alívio. Ela já era, elas pensavam. Isso as deixava descuidadas. Elas falavam tudo na minha frente. Descobri que a Fernanda tinha dado uma caixinha gorda para a diretora do asilo para agilizar os papéis médicos. Descobri que o médico que viria me avaliar era um tal de Dr. Peixoto, conhecido por vender laudos. Eu anotava tudo mentalmente. Minha memória, que eles diziam estar falhando, nunca foi tão afiada. Eu memorizava datas, horários, nomes. À noite, eu escrevia tudo em pedaços de papel higiênico e escondia dentro do forro do colchão, caso minha memória falhasse. Mas o momento mais difícil foi a visita do médico. Era quinta-feira. Gustavo e Fernanda chegaram acompanhados de um homem baixo, suado, com um jaleco encardido. Mãe, esse é o Dr. Peixoto, amigo nosso, Gustavo disse. Ele não conseguia me olhar nos olhos. Quem? Perguntei, olhando para o vazio, babando um pouco propositalmente. O carteiro. Fernanda segurou o riso. Viu, doutor? Ela disse com falso pesar. Ela não reconhece nem o próprio filho às vezes. Hoje é um dia ruim. O médico nem me examinou direito. Ele acendeu uma lanterna nos meus olhos por 2 segundos, tocou meu pulso e suspirou. O quadro é claro. Demência avançada. Senilidade irreversível. Ela não tem capacidade civil nenhuma. O senhor pode dar o laudo para a interdição urgente? Fernanda perguntou ansiosa. Claro, faço agora mesmo. Eu queria gritar. Queria pular daquela cadeira e dizer que eu sabia a cotação do dólar daquele dia e que podia recitar o Código Civil. Mas me segurei. Apertei minhas mãos debaixo do lençol até as unhas cravarem na pele. Paciência, Elvira, pensei. O peixe morre pela boca. Eles saíram do quarto rindo. Finalmente, ouvi Fernanda dizer no corredor. Amanhã a gente protocola. Semana que vem sai a provisória e a gente assina a escritura definitiva do terreno. Adeus, dívidas. Olá, cobertura em balneário. Adeus, dívidas. Ela mal sabia. A transformação interior, na noite anterior à audiência, sim. Hélio conseguiu manobrar para que houvesse uma audiência de curatela, alegando que o juiz precisava me ver, uma jogada de mestre. Eu não dormi, mas não foi por medo.
Levantei-me da cama. Fui até o pequeno espelho do banheiro. A luz fluorescente mostrava minhas rugas, meus cabelos brancos desgrenhados, as olheiras fundas. Lavei o rosto. Esfreguei a pele até ficar vermelha, tirando a oleosidade da atuação de velha suja. Pentei meu cabelo com os dedos, prendendo-o num coque firme, como eu usava quando trabalhava no escritório. Olhei nos meus próprios olhos. Aquela senhora vulnerável que chorava pela casa perdida tinha ficado para trás. A dor do abandono tinha sido calcinada pelo fogo da indignação. Eles tiraram meu teto, mas não tiraram minha essência. Eu me lembrei de quem eu era. Eu sou Elvira de Moraes, filha de imigrantes que construíram a vida do zero, viúva de um homem honesto, mãe de um filho que se perdeu, sim, mas cuja traição não define o meu valor. Abri o armário e peguei o vestido azul marinho que usei no Natal, frustrado. Estava largo, mas eu o ajustei com 2 alfinetes de segurança que roubei da costura do lençol. Limpei meus sapatos com um pedaço de algodão e sabonete. Amanhã, eles esperam ver um trapo humano ser arrastado para a frente de um juiz para ser declarado inválido. Amanhã, eles vão encontrar uma rocha. Hélio me mandou uma mensagem no celular secreto que eu mantinha escondido na meia. Tudo pronto, tia. O juiz Dr. Marco Aurélio é severo, mas justo. Tenho as provas da venda ilegal, o laudo falso e as gravações. A senhora só precisa ser a senhora. Durma bem. Deitei na cama, mas mantive os olhos abertos, fitando o escuro. Senti uma paz estranha. A paz do guerreiro antes da batalha. Não era vingança. Vingança é coisa de gente pequena como a Fernanda. O que eu ia buscar era justiça. E talvez uma lição que meu filho jamais esqueceria. Quando o sol nasceu, iluminando a parede bege do quarto 104, eu respirei fundo. O cheiro de desinfetante não me incomodava mais, porque eu sabia que era o último dia que eu sentiria aquele cheiro como prisioneira. A porta se abriu. Era a enfermeira Roberta. Dona Elvira, a van para o tribunal já está. Ela parou. Ela me viu sentada na beira da cama, vestida, penteada, com a coluna reta. Bom dia, Roberta, eu disse. Minha voz era clara, forte, ressonante. Por favor, chame um táxi. Eu não vou na van da prefeitura. Meu advogado deixou dinheiro na recepção para o meu transporte. Roberta abriu a boca, chocada. Mas... A senhora? A senhora está... lúcida? Completei, dando um leve sorriso. Sim, minha querida. Sempre estive. Agora vamos. Não quero deixar minha família esperando. Eles têm uma grande surpresa pela frente. O fórum tinha cheiro de cera e medo. É um cheiro peculiar, frio, que se mistura com o barulho abafado do ar-condicionado central e o murmúrio de gente desesperada nos corredores. Eu entrei, empurrando minha própria cadeira de rodas, mas com as costas retas. Hélio caminhava ao meu lado, uma muralha de terno cinza, empurrando uma pasta grossa de documentos. Quando entramos na sala de audiência, Gustavo e Fernanda já estavam lá. Eles estavam sentados perto do advogado deles, um rapaz jovem com gel demais no cabelo, que parecia entediado. Fernanda vestia um terninho branco impecável, a cor da inocência, que ironia, e digitava furiosamente no celular. Gustavo roía as unhas. Ao me verem, houve um momento de confusão. Eles esperavam a velha suja, descabelada e balbuciante do dia anterior. Encontraram uma mulher limpa, de coque feito e olhar de aço. O que é isso? Ouvi Fernanda sussurrar para o marido. Ela tomou banho? Melhor assim, Gustavo respondeu baixo. Fica menos feio pra gente. O laudo do Dr. Peixoto já garante tudo. Sentei-me no lugar reservado para a interditanda. O juiz entrou. Dr. Marco Aurélio. Um homem de uns 60 anos, óculos na ponta do nariz e uma expressão de quem já viu todas as mentiras do mundo. A audiência começou protocolar. O advogado deles falou bonito. Disse que era uma medida de amor, que eu estava em perigo, gastando dinheiro descontroladamente, logo eu que tive minhas contas bloqueadas por eles, que eu não reconhecia mais a família. Então,
chamaram o doutor Peixoto. O médico suado entrou, jurou dizer a verdade e sentou-se. Excelência, disse ele com voz pastosa. A paciente apresenta um quadro clássico de demência frontotemporal avançada. Confusão mental, perda de memória recente, desorientação espacial. Ela não tem condições de gerir a própria vida. Recomendo a curatela total e imediata para o filho. O juiz assentiu, anotando algo. Fernanda deu um sorrisinho de lado. Ela já sentia o dinheiro da venda do terreno na conta. Ela já se via na Itália. Dona Elvira de Moraes. O juiz chamou, olhando para mim por cima dos óculos. A senhora sabe onde está? O silêncio na sala era absoluto. Gustavo olhava para o chão. Fernanda me olhava com desafio, como quem diz: vai, gagueja, sua velha inútil. Respirei fundo. Aquele ar frio do tribunal encheu meus pulmões como combustível. Sim, excelência, respondi. Minha voz saiu clara, articulada, sem nenhum tremor. Estou na 3ª Vara de Família e Sucessões. Hoje é dia 14 de março. O senhor é o Dr. Marco Aurélio, e estamos aqui porque meu filho e minha nora querem me enterrar antes da hora para gastar o dinheiro de uma vida inteira de trabalho. O confronto e a revelação. O sorriso de Fernanda congelou. O advogado deles arregalou os olhos e começou a cochichar algo urgente no ouvido dela. O juiz franziu a testa interessado. A senhora parece bastante lúcida para alguém com demência avançada, comentou o juiz, lançando um olhar afiado para o Dr. Peixoto, que começou a suar ainda mais. A lucidez, excelência, é o pior castigo de uma mãe traída, continuei, porque eu vi tudo, e ouvi tudo. Fiz um sinal para o Hélio. Excelência, pela ordem. Hélio se levantou. A defesa gostaria de apresentar provas que contradizem o laudo médico e expõem a real motivação deste pedido de interdição. Provas? O advogado da Fernanda protestou. Isso é um processo de curatela simples. Não há nada de simples aqui. Doutor, o juiz cortou. Prossiga. Hélio tirou um pendrive da pasta. Conectou no computador da mesa. O som ecoou pelas caixas da sala de audiência. Era a voz da Fernanda. Clara, inconfundível, com aquele tom arrogante que eu conhecia tão bem. A gente precisa resolver aquela pendência do cartório. Falsificamos a primeira, mas a definitiva precisa ser presencial. Se ela não assinar, a gente interdita. O médico é amigo do papai, ele assina qualquer coisa. A cor sumiu do rosto da Fernanda. Ela ficou branca como o terninho que vestia. Gustavo cobriu o rosto com as mãos. Isso é montagem! Fernanda gritou, levantando-se histérica. Isso é IA, inteligência artificial. Essa velha nunca soube mexer num celular. Sente-se, senhora, o juiz trovejou. Ou sairá daqui algemada por desacato. Hélio não parou. Ele colocou na tela grande as fotos da demolição da minha casa. As fotos do terreno vazio com a placa Breve Lançamento Residencial Elvira. E, por fim, a foto do Instagram. Fernanda segurando a taça com o meu anel de esmeralda. Além da tentativa de interdição fraudulenta, Hélio explicou com a calma de um predador. Temos aqui provas de estelionato contra idoso, apropriação indébita, falsidade ideológica na venda do imóvel com usufruto e cárcere privado, já que a senhora Elvira foi mantida incomunicável no asilo sob falsos pretextos. Eu olhei para o Gustavo. Ele chorava. Não era choro de arrependimento, eu sabia. Era choro de medo. Medo da prisão. Medo de perder o conforto. Mãe, ele sussurrou, a voz trêmula. Eu não queria. Foi ideia dela. Não ouse! Fernanda gritou, batendo na mesa. Você concordou com tudo. Você queria o carro. Você queria a viagem. Não joga a culpa só em mim, seu frouxo. Ali, na frente de todos, a família perfeita se devorava. Eles se atacavam como ratos num navio afundando. E eu, a velha demente, assistia a tudo em silêncio, sentindo um peso de toneladas sair dos meus ombros. A sentença e as consequências. O juiz bateu o martelo com tanta força que o som ecoou como um tiro.
Basta, ele ordenou. O silêncio voltou. O juiz olhou para mim e, pela primeira vez, vi respeito nos olhos de alguém naquela sala, além do Hélio. Dona Elvira, a senhora está livre de qualquer pedido de interdição. Sua capacidade mental é plena. Mais do que plena, é admirável. Ele se virou para o médico. Doutor Peixoto, o senhor sairá daqui direto para a delegacia. Vou oficiar o Conselho Regional de Medicina hoje mesmo para a cassação do seu registro. Vender laudos é crime. O médico foi levado por um oficial de justiça, tremendo. Depois, o juiz olhou para Gustavo e Fernanda. Quanto aos senhores, estou determinando o bloqueio imediato de todos os bens e contas bancárias para garantir o ressarcimento da dona Elvira. A venda do terreno está embargada por suspeita de fraude e vou encaminhar as cópias desta audiência e as gravações para o Ministério Público. Vocês vão responder criminalmente por tudo isso. Fernanda caiu na cadeira, derrotada. O brilho dela tinha apagado. Sem o dinheiro, sem a pose, sem a impunidade, ela era apenas uma mulher vulgar e cruel. Quando a audiência acabou, Gustavo tentou se aproximar de mim na saída. Hélio se colocou na frente, mas eu toquei no braço dele. Deixe, Hélio. Gustavo tinha o rosto inchado. Mãe, me perdoa. Eu estava desesperado. A gente tinha dívidas. Eu vou consertar tudo. Por favor, não deixa eles me prenderem. Eu sou seu filho. Olhei para ele. Olhei para o homem que embalei, que amamentei, que ensinei a andar, e vi um estranho. Você é meu filho, Gustavo, e é por isso que isso dói tanto. Falei, com a voz embargada, mas firme. Mas a mãe que te perdoava tudo, que passava a mão na sua cabeça e resolvia seus problemas. Ela ficou nos escombros da casa que você derrubou. Aquela Elvira morreu no dia que você me deixou naquele asilo e não voltou. Mãe, não me chame de mãe agora. Chame seu advogado. Você vai precisar. Virei as costas. Hélio empurrou minha cadeira para fora da sala. Não olhei para trás. Não queria ver a imagem dele desmoronando. Eu precisava guardar minhas forças para reconstruir a mim mesma. Desfecho. A dignidade restaurada. 6 meses se passaram desde aquele dia no tribunal. Muita coisa mudou. Gustavo e Fernanda estão respondendo ao processo em liberdade, mas perderam tudo. O carro importado foi apreendido. O dinheiro da venda do terreno foi recuperado e voltou para mim. Eles estão morando de favor na casa de um parente da Fernanda, brigando dia e noite. Dizem que o divórcio é questão de tempo. Eu não procuro saber. Eu não voltei para o asilo, mas também não reconstruí a casa. Aquele terreno tinha gosto de tristeza. Vendi o lote, dessa vez legalmente, com minha assinatura e pelo preço justo, e usei o dinheiro para comprar um apartamento térreo, num bairro tranquilo, cheio de árvores. Tem uma varanda enorme. O Hélio me ajudou a contratar um jardineiro para começar minhas novas roseiras. Elas ainda estão pequenas, mas já deram o primeiro botão semana passada. Vermelho sangue. Lindo. O anel de esmeralda está no meu dedo agora. Recuperei todas as joias. Às vezes, olho para ele e lembro da minha avó, da minha mãe. Elas foram mulheres fortes. Eu honrei o sangue delas. Não vou mentir e dizer que sou feliz o tempo todo. A traição de um filho é uma ferida que cicatriza, mas a marca fica para sempre. Em dias de chuva, dói. Dói saber que o amor que eu dei não foi suficiente para criar um homem de caráter. Mas eu tenho paz. Acordo a hora que quero. Tomo meu café forte na minha caneca de porcelana. Tenho o Hélio, que vem me visitar todo domingo, e traz a esposa e os filhos que me chamam de vó Elvira. Tenho a Roberta, a enfermeira do asilo. Contratei ela como minha acompanhante particular. Ela saiu daquele lugar horrível e agora trabalha comigo, me ajudando com respeito e carinho. Eu descobri que família não é só sangue. Sangue faz parentes. O que faz família é lealdade, é cuidado, é amor verdadeiro. Ontem, recebi uma carta do Gustavo. Ele pedia dinheiro. Dizia que estava passando necessidade. Rasguei a carta e joguei no lixo. Depois, fui regar minhas rosas. Eu sou Elvira de Moraes.
Fui abandonada, roubada e subestimada. Mas eu sobrevivi. E hoje, quando me olho no espelho, não vejo uma vítima. Vejo uma mulher que aprendeu que a força interior é o único bem que ninguém, nunca, poderá nos tirar. A justiça tarda, dizem. Mas no meu caso, ela chegou na hora exata. E teve o som doce de um martelo batendo na mesa, e o brilho verde de uma esmeralda voltando para casa. Se você chegou até aqui, muito obrigada por me ouvir. Se essa história te emocionou, se você sentiu raiva, tristeza ou até satisfação ao ver a justiça sendo feita, deixe seu like neste vídeo. Isso me ajuda a saber que essas histórias importam e ajuda outras pessoas a encontrarem esses relatos também. Inscreva-se no canal se você quer ouvir mais histórias como essa. E ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Assim você recebe notificação sempre que eu postar uma nova história. Compartilhe esse vídeo. Comente aqui embaixo o que você faria no meu lugar. Eu leio todos os comentários. Obrigada por estar aqui. Até a próxima história. Que Deus abençoe vocês.